Sejam todos muito bem-vindos para mais um de nossos encontros. E é com grande felicidade, que a gente vai dar continuidade para os nossos estudos, para o nosso estudo em específico do Yoga Sutra, as bases da meditação, as bases do yoga. E hoje, meus amigos, é um encontro muito especial que a gente vai falar dos Vritris, dos movimentos da mente. Nos nossos encontros anteriores, a gente foi passando no começo do Yoga Sutra e a gente viu que Patanjali ele define yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, o yoga, esse Chitta é a mente como um todo, esses Vritris são os movimentos da mente e Nirodha é a cessação, é o controle, é o aquietamento. E então, Patanjali deixa muito claro para a gente que esse estado de yoga, o estado de união com a consciência divina, acontece através dessa cessação desses processos, dos movimentos da consciência, daquilo que a gente chama de mente, como um todo. E agora, nos próximos sutras, ele vai dizer quais são esses Vritris, esses movimentos da mente. E ele vai dizer que são de 5 tipos. E a gente vai analisar muito bem eles. E é muito interessante a gente fazer esse estudo e perceber como Patanjali, séculos e séculos e séculos e séculos, séculos antes de Cristo, já enxergava o ser humano, como não só Patanjali, mas como as pessoas daquele núcleo enxergavam o ser humano e já discutiam sobre consciência, sobre a mente, sobre todo esse aspecto do ser. Então isso aí é muito interessante. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. A gente foi até o Sutra 4. Então a gente hoje vai do Sutra 5 até o Sutra 11. Então a gente vai ver 6 sutras, do 5 ao 11. No Sutra 5, vai dizer o seguinte: as modificações da mente, os movimentos da mente, são de 5 tipos. São causadores de sofrimento ou não causadores de sofrimento. Então ele está dizendo que tem um caráter duplo, um caráter ambíguo desses movimentos da mente. Eles podem causar sofrimento em nós, como também não causar sofrimento em nós. Os pensamentos que conduzem ao autoconhecimento são não causadores de sofrimento, e os pensamentos que não colaboram para o autoconhecimento são os que causam ou mantêm o sofrimento, segundo a professora Glória. Então, quais são os 5 movimentos da mente, segundo Patanjali? Pramana, vou falar em sânscrito, depois eu vou dizendo cada um. Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra e Smriti. Então, Pramana, que é um dos movimentos da mente, são os meios de conhecimento válido. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo. São os meios de conhecimento válido, que é a percepção, a lógica, a inferência, a dedução, e o testemunho e algumas escrituras também nesse sentido. Depois é o Viparyaya, que é o conhecimento derivativo que leva às formas que não são aquelas que originou o conhecimento. É a concepção errônea, é o erro nesse sentido, é quando a gente tem uma percepção errada em relação a algo. Conhecimento que não é baseado na sua forma verdadeira. Enquanto Pramana vai dizer desse meio de conhecimento válido, que é uma percepção real daquilo que a gente está constatando ali de fato, seja pela percepção direta, seja pela lógica, dedução, inferência, ou seja através do testemunho, seja de algum livro, alguma coisa assim.
Já a Vipariyaya é o contrário, né? É o erro, nesse sentido, é o conhecimento falso. Professora Glória coloca o seguinte: o erro é uma percepção falsa de algo, uma percepção diferente do que a forma do objeto de fato é. Então, esse é um outro Vitri. O próximo Vitri é Vikalpa. Vikalpa é, dependendo da tradução, a gente pode imaginar como imaginação, fantasia. Eu gosto mais de pensar como imaginação. O Swami Satchidananda, ele coloca um comentário bem legal em relação a Vikalpa. Ele coloca, a tradução dele coloca o seguinte: uma imagem que surge quando se ouvem meras palavras sem qualquer realidade, como sua base é uma ilusão, né, uma imaginação. Ele coloca o seguinte: você ouve alguma coisa, porém nada do que ouviu realmente existe. Em Vipariyaya, no erro, pelo menos há uma corda para ser vista, por engano, como uma serpente. Ou ele faz essa diferença, por exemplo, assim, nossa, a gente está lá no escuro, num ambiente totalmente escuro. A gente viu aquele, como se fosse uma corda, e a gente vê na escuridão ali, e a gente, nossa, será que é uma cobra? Será que é uma serpente? A gente tem uma percepção errada. Isso é Vipariyaya. Agora ele está dizendo que a gente imagina uma cobra sem nem ter essa corda. Isso já seria Vikalpa, nesse sentido da imaginação, a ilusão, nesse sentido da gente cria algo que não existe de fato ali, né? Não existe na concretude ali de fato. É uma imaginação. Ele coloca em Vikalpa, não há nada lá, mesmo assim você cria alguma opinião a este respeito. Suponhamos que eu diga: João, leva o seu carro para a oficina e no caminho teve todos os pneus furados. Por isso, teve que retirar as rodas e deixá-las com o mecânico para conserto. Depois foi dirigindo para casa muito depressa e teve um acidente. Você dirá: foi um acidente grave? Você apenas está ouvindo minhas palavras, nem teve tempo para pensar. Se pensasse, diria: se ele deixou as rodas com o mecânico, não poderia dirigir de volta, né? Não aconteceu, mas você levou a sério. Outros exemplos poderiam ser: a mãe dele era uma mulher estéril. Sou mudo, não posso falar com você. É uma ilusão verbal, mas ainda assim pode criar uma impressão na nossa mente, né? Então, ele faz essa diferença entre esse Vipariyaya, que é a percepção errônea, o erro. Por exemplo, nossa, eu estou vendo uma pessoa. Nossa, será que aquela pessoa, eu estou achando que é uma mulher? Aí vou conversar, é um homem. Eu percebi errado ali. Eu estou pegando um objeto, sei lá, eu pensei que isso aqui é uma caneta, eu vou ver um lápis de cor. Entende? Então eu percebi errado nesse sentido. Agora, o Vikalpa, ele é a imaginação, não existe um objeto concreto ali para a gente poder errar diante da percepção dele. Já é a própria imaginação, certo? Depois ele vai falar de um outro movimento da mente que é Nidra, que é esse sono profundo. É uma coisa muito interessante dentro do yoga, mas vamos ler o comentário aqui do Swami Satchidananda. Este é o quarto tipo. Em geral, afirmamos que não temos qualquer pensamento na mente durante o sono, mas na verdade temos o pensamento de ter nenhum pensamento. É por isso que ao acordar dizemos: dormi muito bem, não soube de nada. Você não soube de nada, mas sabe que não soube de nada. Não pense que não há nenhum pensamento durante o sono. Se não houvesse pensamento algum e você estivesse completamente inconsciente, nem mesmo sentiria que havia dormido. Todos os outros pensamentos são temporariamente suspensos, exceto este único pensamento da mente estar vazia, o qual deixa sua impressão após acordarmos, né? Ou seja, mesmo durante o sono, ainda assim a nossa consciência existe parte dela, assim, né, que está ativa nesse sentido. É muito interessante, Patanjali,
ele trazer essa concepção do sono profundo, porque existem muitas tradições dentro do yoga que vai levar muito a sério essa questão do sono. Então existe e dos sonhos também. Então, dentro dessas tradições do yoga, que vão trabalhar com o sono e com os sonhos, existem vários exercícios para serem feitos em relação a essas questões, seja até mesmo exercícios para serem feitos dentro do sonho mesmo. E aqui eu não estou falando de projeção astral, de sair fora do corpo, eu estou falando de sonho, desse processo da nossa consciência que é sonhar enquanto a gente dorme, que é uma coisa extremamente interessante, que é uma área de estudo dentro do yoga, né? E aí, o último vritti é memória. É a memória. Deixa a moto passar aqui, né? Me desculpem, né? Mas que tem coisa que eu não tenho controle. Então vamos lá. Então, o último sutra do nosso estudo de hoje, que é o Sutra 11, ele vai dizer o seguinte, que o último vritti tratado por Patanjali é a nossa memória. A memória é muito fácil da gente entender, que é a retenção do que a gente está observando ali, né? O comentário do Swami, ele diz o seguinte: as lembranças criam impressões na mente que tempos depois vêm à tona, seja quando as desejamos ou algumas vezes até mesmo quando não as desejamos. As lembranças vêm de duas maneiras: sonhos, que são lembranças que vêm à tona quando dormimos, e sonhos diurnos, que são lembranças que surgem durante o dia. Ambas são impressões que, quando formadas, lentamente descem ao fundo da mente e vêm à tona quando são reativadas por alguma razão. Assim, esses 5 tipos de vrittis que a gente falou durante a nossa aula hoje, ou movimentos da mente, que devem ser controlados para tornar a mente vazia e permitir que a paz interior venha brilhar. Sabendo disso, na próxima pergunta é: como podemos controlar os vrittis? Então, os nossos próximos sutras, Patanjali ele vai dizer o seguinte: como que a gente pode cessar esses processos da mente, esses movimentos da mente? Como que a gente pode controlar esses movimentos da mente? Esses movimentos, esses processos, como eu falei para vocês, são esses vrittis, esses 5 vrittis: a percepção, os meios de conhecimento válido, pramana; vipariyaya, a percepção errada de algo; a imaginação, vikalpa; sono e memória. Então, ele vai falar que a prática do yoga, ele vai meio que refinar esses movimentos da mente. Ele vai cessar esses processos da consciência. E através dessa cessação, desse controle, desse aquietamento, a palavra que a gente quiser usar para traduzir Nirodha, que é o yoga, Chitta Vritti Nirodha, ele vai trazer essa paz interna, essa autorrealização, esse estado de yoga, essa mente clara, essa mente lúcida, essa mente vazia, mas o vazio no sentido de plenitude, né? E isso é muito interessante porque, assim, como eu falei nas nossas primeiras aulas também, a proposta do yoga não é simplesmente a gente acreditar no que está escrito ou no que os mestres falaram, é a gente vivenciar aquilo por nós mesmos. Então, a partir da nossa disciplina constante dentro das práticas, a gente vai percebendo esse refinamento da nossa consciência em cada uma dessas áreas da mente, digamos, que é tratado. Então, a gente vai desenvolvendo um discernimento muito grande, uma memória nesse sentido, vai sendo todo esse aspecto da mente, ele vai sendo controlado, degrau após degrau, a partir da nossa disciplina constante, a partir da nossa prática, a partir do quanto que a gente se entrega a toda essa vivência do yoga. E isso é tão interessante porque traz autocontrole interno, traz essa
autoconsciência, essa percepção de nós mesmos muito incrível. Traz, além com esse domínio, né, essa consciência de cada aspecto da nossa própria consciência. E isso é muito libertador. É como se a gente não tivesse preso em nós mesmos. Mais para frente, isso é o começo tudo do que o yoga vai tratar pra gente. Isso a gente nem tá falando dos siddhis, seja das capacidades psíquicas paranormais, né, as capacidades paranormais que o yoga também vai tratar. Isso a gente está conversando do capítulo 1 do Yoga Sutra, mas o capítulo 3 do Yoga Sutra, que é o Vibhuti Pada, ele vai tratar dos... A gente praticar yoga, o que vai gerar, o que vai trazer? São dentro do yoga, é ser chamado de siddhis, que é como se fossem capacidades paranormais, poderes, que a gente quiser usar para traduzir isso daí. Mas por exemplo, sair do corpo, né? E muitos outros que não cabe tanto falar aqui agora pra gente. Mas são coisas que no yoga é tratado e que existe essa proposta que através da nossa disciplina, todo esse aspecto do nosso ser, da nossa consciência, ser desenvolvido, né? Então, meus amigos, eu deixo essas reflexões para todos vocês, para todos nós. Por mais que hoje foram 6 sutras, mas foram discussões bem simples, né? Bem direta também, hoje foi muito mais objetivo. Hoje a gente não teve tanta reflexão igual nos nossos encontros passados, mas é extremamente interessante a gente perceber como que o yoga enxerga o ser humano, trata esse aspecto psicológico do ser humano, e nesses sutras é muito discutido sobre isso. Então eu deixo todas essas mensagens, todas essas palavras para vocês, espero que vocês possam ter um descanso muito bom, e até o nosso próximo encontro. Agradeço a presença de todos, e até mais.